Hermenêutica talvez não seja uma palavra tão usada e conhecida por todas as pessoas, mas ela tem voltado ao foco da discussão principalmente nos meios adventistas, e isso é um reflexo de todas as discussões que houve no século XX a respeito de hermenêutica. A hermenêutica, para quem desconhece o sentido do termo, lida com a interpretação de textos, com a própria possibilidade de interpretação, com o sentido que as coisas adquirem, com o sentido existencial. Basicamente, portanto, a hermenêutica é a filosofia da interpretação. E ela é muito importante porque alguns cristãos entendem que a Bíblia não precisa ser interpretada. Eu já falei disso aqui no canal. A verdade é que a Bíblia sim precisa ser interpretada. Nenhum de nós, quando abre as páginas santas da palavra de Deus, faz isso de forma completamente neutra, com a mente vazia. São as nossas experiências, a nossa bagagem acadêmica, a nossa disposição, a nossa índole. Todos esses fatores vão influenciar na hora que nós lemos o texto bíblico. Cultura, tradição, experiência religiosa são outros fatores que muitas vezes acabam sendo determinantes para que se chegue a uma interpretação qualquer da palavra de Deus. Já deu para perceber, portanto, que embora esse termo seja um pouco acadêmico e obscuro para muitas pessoas, a todo tempo estamos sendo bombardeados por propostas hermenêuticas. Algumas delas revisionistas, no sentido de que tentam se sobrepor às regras tradicionais da hermenêutica bíblica. E claro, quando a gente fala de hermenêutica, existe sim uma hermenêutica bíblica, porque durante séculos cristãos e antes deles intérpretes judeus se preocuparam em chegar ao sentido mais preciso da palavra de Deus. E isso hoje é ainda mais necessário, uma vez que a Bíblia foi escrita numa cultura que está ainda mais distante da nossa. Muitos dos primeiros cristãos, então, estudando a palavra de Deus, chegaram a conclusões não apenas sobre os seus ensinamentos, mas como entender esses ensinamentos, como interpretar a palavra de Deus. E embora talvez a interpretação desses cristãos tenha falhado em algum ponto, é sempre válido confrontar as opiniões deles sobre a palavra de Deus com as nossas opiniões à luz do que diz a própria Escritura. Em outras palavras, alguma coisa do que a herança histórica do cristianismo produziu pode servir de base, sim, para nos ajudar a entender um pouco melhor as Escrituras. Portanto, a interpretação, no caso dos cristãos, não é uma tarefa solitária e reservada a alguns poucos especialistas. É sempre uma experiência dialogal, no sentido de que você está conversando com a tradição, a sua própria, talvez no contexto da sua denominação, como também a tradição estabelecida ao longo dos séculos. Também há o aspecto comunitário, porque a interpretação acaba influenciando toda uma comunidade, não apenas no sentido de que ela vai ser exposta diante da comunidade, mas também que a comunidade vai interagir e reagir a ela. É a comunidade que provê um contexto para a interpretação da Bíblia. Embora esses aspectos que eu mencionei antes, como o legado da tradição cristã e a própria influência da comunidade sejam muito relevantes, eles acabam não sendo determinantes. E não são porque, em última instância, a Bíblia é a sua própria intérprete. Aliás, a Bíblia não apenas fornece as regras para que a gente aprenda a interpretá-la, mas a própria Bíblia oferece uma visão de mundo, substituindo a visão de mundo que nós temos. E isso faz com que a gente enxergue melhor o sentido que as Escrituras querem dizer para nós. Em outras palavras, o discurso que existe na Bíblia só vai ser entendido quando eu passar a aceitá-lo na minha própria vida. Não é apenas uma obra de ficção que eu estou lendo e tentando pensar em como funciona aquele mundo. A Bíblia funciona para o meu mundo. Ela é a forma de enxergar, de interpretar e de viver nesse mundo de acordo com o plano de Deus, de explicar o porquê que o mundo está tão bagunçado, quais são os problemas dele e qual é a solução que é oferecida para que tudo seja finalmente corrigido. Evidentemente, embora a Bíblia seja infalível, os intérpretes não são. Isso implica em dizer que cada exegeta deve ser a pessoa mais humilde do mundo, porque embora tenha feito todo o seu trabalho de forma criteriosa, cuidadosa, cautelosa, seguindo as regras que existem para a interpretação do texto, ainda assim existem pontos cegos, existem limitações, e a própria Bíblia, que é a verdade revelada, não pode ser completamente compreendida em todos os seus detalhes e implicações por seres humanos mortais, falíveis. A mensagem da Bíblia é suficiente para a nossa salvação e podemos compreender a sua substância, as suas linhas principais, mas há detalhes, há passagens que desafiam os intérpretes e por isso devemos nos manter humildes em espírito de oração,
procurando sempre obter mais luz sobre aquilo que ainda não entendemos. Acima de qualquer coisa, falar da hermenêutica bíblica não é simplesmente jogar um jogo de interpretação, de significados e entrar num mundo puramente acadêmico de conhecimento abstrato. Pelo contrário, é escavar as joias da verdade para descobrir a vida eterna revelada em suas páginas. É adentrar a um conhecimento teórico, verdade, mas que não se limita ao academicismo e penetra nas entranhas do nosso ser, porque nos leva a um relacionamento com um Deus que está presente nas verdades que revelou em sua palavra.